Muito Na época bom. do jet ski em Goiás, era a nata de Goiânia que estava no jet ski. A gente Era. estava nascendo praticamente, né? Era. E fazia diferença você ser piloto de moto no jet ski? Eu fui campeão naquele ano de jet ski também. Eu acho que, Theo, eu corri de tudo que tem motor. De jet ski, autocross, Você correu de carro? corri de estoque. Você correu de Corri de estoque? estoque. Antes da moto? Não, no meio da moto. Entendeu? E, Fui e de antes carro. da moto você correu de carro, não? Não, não. O teu pai corria de moto velocidade. Meu pai- Paulistinha. Meu pai foi meu pai primeiro, a minha história como motociclismo em Goiás. Ô, Roberto, chega um pouquinho perto do microfone. O cara, senão nem paga. meu pai, como motociclismo em Goiás, meu pai, na década de 50, começo da década de 50, meu pai trouxe para Goiânia a primeira oficina de moto. Veio de São Paulo para cá, né? Ele veio com o sócio dele, os dois trabalhavam em São Paulo, no Carmona. Eles montaram a primeira oficina de moto, na Rua 2. Depois essa oficina virou uma loja, certo? Dessa loja virou uma concessionária, Yamaha. Yamaha, na década de 70. Ele já vendia, na época, as motos da época, vendia Lambretta, Vespa, vendia Java, Ducati, Mundial, sabe? As motos da época, né? Certo? Uhum. Quando a Yamaha entrou no Brasil, a loja chamava Mecânica Importadora Limitada, 1000, né? Que era as primeiras letras, né? Do Mecânica Importadora Limitada, que era o importador. Nós fomos em Yamaha antes da Yamaha ser Yamaha no Brasil. Certo. Importador. A Yamaha veio para o Brasil. Certo, você já Nós viramos trazia. concessionária, né? Viramos concessionária Yamaha e tornou-se a maior concessionária Yamaha do Brasil. Nós tínhamos 3 lojas em Goiânia e eu vivi dentro de uma loja de moto. Começou o motociclismo na década de 70, quando a gente já começou, meu irmão começou a correr primeiro que eu, o Paulo, né? Sim. Entendeu? Eu logo em seguida, eu ia ver ele treinar, meus 14 anos. Aí ele não gostava de Isso treinar. velocidade. Motocross. Ah, isso era motocross. Motocross, certo? Tá? Que era no motoclube, saída para Guapó, tinha uma Eu pista. me lembro. E que tinha uma pista de velocidade na terra. E a primeira corrida minha foi de velocidade na terra, não tinha motocross. Sabe? Não tinha autódromo, né? Ou era corrida na rua, que era uma vez por ano, com o aniversário de Goiânia, 24 de outubro, que tinha as corridas na rua. Sim, né? sim. Tá? E o motoclube de Goiânia, com as coisas de terra. Ali começou minha aventura Caramba, vocês corriam na rua de moto, na né? rua de moto. A primeira corrida minha foi em Umas. Que loucura. Em Umas eu corri, cantinha. Com meio fio e Menino, tudo. com Que tudo. loucura. Não, mas era normal. E tinha corrida de carro também. Tinha kart. Carro na rua, né? A loucura. polícia passava um acorde de poste em poste. Eu me lembro A pista disso. você subia Araguá, subia Tocantins, contornava na Praça Cívica, não contornava a Praça Cívica toda, virava e descia Araguaia, pegava a Anhanguera, né? Ia na Anhanguera até mais ou menos ali depois do Jockey, voltava e subia Tocantins, não passava em frente o Teatro Goiano. É praticamente os lugares que tinha pouco asfalto da cidade, né? Ele tava dizendo, Se errar uma curva, você mata Acabou, 3 mas pessoas. O carro, as coisas de carro naquela época, Cinca, DKV, tá? O Edmar correu, o Dezinho, o povo da época, eles só passavam um acorde, o povo ficava tudo errava a curva. Eu me lembro bem do kart, no mínimo, né? quando o kart veio aqui pra cima, pra cima da Tamandaré. Eu me lembro de assistir corrida. E era isso mesmo, era uma corda e tá tudo certo. Ele nunca teve um desastre, não? Eu acho que nunca teve, né, Roberto? Assim, Um desastre. com morte, assim, nunca teve, né? Nunca teve. Também na época, não tinha tanta potência os carros. Mas não tinha tanta tecnologia. se passa um carro de 60, não pegava tanta 40 por hora já mata alguém. Mata. E os pneus também, né? Que era pneu de carroça, né? A gente fala isso, sabe? Quadrado, não tinha. Agora, a moto era loucura, hein? Moto mais louca ainda, em todo sentido. Porque a moto era rápida. A moto era rápida, bem rápida. Né? E já na década de 70, as primeiras corridas, as motos da Yamaha já começaram a correr na rua. Foi quando veio o autódromo, né? O autódromo veio em 74. Eu, na inauguração do autódromo, eu não corri, que só teve, naquela época, eu tinha o quê? 15 anos por aí? 15 para 16 anos, né? Só teve a categoria TZ, que é a Força Livre. Tá? Certo. Que foi o Carlos Pavão que ganhou. E aí não podia correr com a sua idade. Eu não podia correr. Aí passou 15 dias, já teve uma prova do estadual. Eu corri, já foi a primeira corrida minha no autódromo. Você correu quanto tempo de velocidade, Roberto? Eu cheguei a correr, aí eu virei piloto, o motocross entrou no Brasil, praticamente 73 para 74, né? O primeiro ano meu de motocross, o Paulo, meu irmão, que corria, a primeira que teve em Goiânia, ele que correu. Eu não corria, comecei a treinar. Ele era bom? Ele era bom.
O motocross tinha que ter o dono. O motocross era diferente. O motocross estava acontecendo no Brasil. O motocross no Brasil, na década de 70, começo da década de 80, você não levava menos de 30 mil pessoas. Era muita loucura, muita novidade. Eu me lembro. Sabe? O Eu me lembro. moto pulando, moto passando dentro da água, sabe? A coisa que era uma loucura até, sabe? E o primeiro campeonato que eu disputei foi em 74. Eu não fui para disputar o campeonato. Eu era um badeco do meu irmão e dos amigos dele. Mas eu treinava na moto dele. Ele não gostava de treinar. Pela moto que eu treinava. Eu era louco. Porque aquilo, sabia que ele era bem mais rápido. Eu era magrinho, era muito rápido. Primeira corrida, eles foram fazer uma corrida em Belo Horizonte. Betim, Belo Horizonte. Era o Dalto Costa, o João Quintino e o Paulo, meu irmão. Tá? No treino, sabe? O João Quintino era mais de idade. E ele ficou com medo, caiu, não quis correr. Falei, não, vamos botar o Roberto para correr. Vai correr na minha moto, vai correr na minha moto. Meu pai não estava só com o meu irmão. Você tinha quantos anos? Uns 15, 16? 15, 16, 15, 16 anos. Os meus ídolos, o ídolo na época era o Nivanor. Nivanor Bernardes. Paulé, que era naquela época, Belo Horizonte. Naquela época as baterias não eram de tempo, era por volta. Por volta. Então tinha 3 baterias de 125, 3 de 250. Eu fui correndo na 125, né? O que aconteceu? Ganhou. Eu ganhei a bateria, as outras 2 eu fiquei em segundo. Aí o trem estourou. Cheguei em Goiânia, né? Meu pai já comprou uma moto para mim. Aí eu corri as outras 2 etapas do Brasileiro, terminei ainda em 3º lugar no Campeonato Brasileiro. 75, né? Eu já tinha uma motocicleta igual a do Nivanor, que não era mais as MX, já era YZ, sabe? Como eu passei já a fazer parte da equipe, já em 75, da Yamaha, né? Você começou a fazer parte da equipe oficial da Yamaha. Junto com o Nivanor, né? Eu já ganhei as 2 categorias, 125 e 250. Fui campeão nas 2 categorias, 75. Naquela época, desbancar o Nivanor era uma coisa assim impossível, né? E eu já ganhei. 76, o que eu fiz? Fui disputar o Latino-Americano. E ganhei o Latino-Americano. Eu tinha ganho. E aqui o Latino-Americano corria em que país naquela época, Roberto? Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela. Venezuela naquela época era o top. E nessa época, pra ter uma dimensão assim, você andava na rua em Goiânia, todo mundo sabia quem te via, sabia? Goiânia era pequeno, né? Mas se eu te contar que eu era mais conhecido, eu morei muito tempo em São Paulo por ser contrato com a Yamaha, né? Você foi para São Paulo. Eu fui, acho que umas 10 vezes campeão paulista. Uhum. Porque o maior campeonato que tinha era o Brasileiro Paulista. Por contrato eu corria lá.